Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro teve parte de sua intimidade com visitantes revelada pela Mônica Bergamo, do Grupo Folha, e as revelações são assim. Em um certo aspecto, elas podem parecer não surpreendentes, mas elas revelam um nível de responsabilidade, desconsideração e até eu diria de estupidez que ultrapassam até mesmo o que os piores críticos do Bolsonaro poderiam imaginar. Assim, ele chega no máximo da tosquice. É Golden Shower multiplicado por 5. É incrível, realmente, o grau de tosquice do homem que atual ocupa a cadeira da presidência da República. E eu tenho que dizer que ele é totalmente tosco, porque ele próprio disse que o Mourão é mais tosco do que ele, admitindo sua própria tosquice. Mas eu vou trazer esses detalhes que a Mônica Bergamo revela e vou colocar o link na mensagem fixada, no início da mensagem fixada que eu sempre coloco, ou quase sempre coloco, vai ter o link lá para o que a Mônica Bergamo traz para a gente, não é? Os relatos são de pessoas que visitaram Bolsonaro depois da explosão da epidemia de Covid-19 no Brasil. E eles descrevem um momento de tensão. O presidente recusava-se a usar máscaras, o que induzia os convidados a seguir o exemplo. Ou seja, essas vezes que a gente viu o Bolsonaro usando máscaras, ele estava fazendo uma espécie de teatro, porque quando ele estava dentro da casa dele recebendo visitas até em funções oficiais, ele se recusava a utilizar máscaras, podendo contaminar as pessoas que visitavam, os funcionários da casa dele, do Palácio do Planalto que estavam lá, enfim, e ele próprio se contaminar, não é? E induzindo os convidados a seguir o exemplo de não usar máscara, quer dizer, não usar, mostra um mau exemplo assim terrível, né? E ele fazia questão de se aproximar para cumprimentar com aperto de mão. Vamos por etapas. Ou seja, ele chegava perto e cumprimentava com aperto de mão, que todo mundo está evitando, porque o vírus se transmite muito pelas mãos. Então todo mundo está tocando o joelho, tocando a perna, ficando meio de longe, fazendo gestos assim, oi gente, como é que tá? Justamente, eu tenho feito isso com todas as pessoas, praticamente não, todas as pessoas que eu de alguma forma interajo, até mesmo o funcionário daqui do condomínio que às vezes vem, eu nunca aperto a mão dele e digo, oh, não estou apertando sua mão por causa da pandemia. Passar a pandemia, a gente aperta a mão de boa, fica tudo de bom. Mas enquanto tiver a pandemia, nós não vamos apertar a mão. E a amizade não acabou por causa disso, mas é um sinal de respeito às recomendações da Organização Mundial de Saúde. E imagino que todos vocês que estão vendo esse vídeo aqui, ou espero que a maioria esmagadora de vocês, estejam realizando os mesmos procedimentos. Pois Bolsonaro não, ele fazia questão de ir lá e apertar a mão. E quem é que vai se negar que foi visitar Bolsonaro, que é o presidente da República, a apertar a mão dele? Já pensou a situação? Você vai visitar o Bolsonaro, quer dizer, eu sei que muitos de vocês não queriam visitar, mas enfim, autoridade, algum presidente do Senado, presidente da Câmara, algum deputado que vai conversar com ele alguma coisa, algum ministro, e aí você sabe que não deve apertar a mão dele, ele vem com a mão assim, ó. E você vai fazer o quê? Tipo, não vou apertar a tua mão não por causa do Covid. Seria um maior constrangimento. Então a maioria das pessoas se sujeita a ficar exposta e a expor o presidente e tudo por uma questão de constrangimento. Coisa assim. Aí se não acabasse aí, vamos lá. Ele dizia, quando percebia que o visitante estava tenso, que ele chegou perto, apertou a mão, estava sem máscara e tal, ele dizia que aquele medo era besteira, ou seja, ele percebia que a pessoa estava nervosa com o comportamento dele, ou seja, Bolsonaro ia na pessoa e ele deixava a pessoa nervosa, porque estava sem máscara, porque ia apertar a mão, porque ficava querendo chegar perto, não conseguia ficar no canto dele, né? Aquele cara que, entendeu? Precisa estar pertinho de você e não aguenta a distância. E quando ele percebia que você estava constrangido e tenso, ele falava a grande besteira de dizer que o medo dessa pessoa era besteira. Enquanto milhares de pessoas no Brasil estão morrendo da doença, milhares estão infectados, atolando as nossas UTIs em todo o país. Mesmo que não está morrendo, está no UTI, está numa condição difícil. Não todos, obviamente. Muita gente tem versões
mais leves. Eu mesmo tive uma versão moderada. Eu não tive nem a versão mais leve, porque eu tive dores de cabeça horrorosas. Mas. E ele fazendo pouco caso disso, dizendo que esse medo é besteira. E aí ele completa com a besteira maior, que está ganhando o noticiário, que todo mundo está falando, né? Que ele chega a brincar com os funcionários, perguntando que quem usava máscara, dizendo que aquilo era coisa de ver. Viado. Vocês sabem do que eu estou falando. Separei um pouco para o YouTube não limitar esse vídeo. Não sei se isso funciona, mas é isso aí. Esse é o Bolsonaro. Surpreende que privadamente ele seja ainda mais tosco, ainda mais ridículo do que ele é em público? Não, não surpreende. Embora eu tenha conversado com algumas pessoas, tinha gente compartilhando meme que em um momento inicial achou que não era verdade. E eu fui dizendo para as pessoas, não. A Mônica Bergamo traz informação que ele de fato disse isso. E essas pessoas ficaram... Mesmo para Bolsonaro, essa é uma estupidez um pouco acima da média. E olha, ele dizer que é coisa de viado é errado em vários níveis. Reforça a homofobia, que ele disse que não tinha, mas obviamente tem. Associa a homossexualidade à falta de coragem quando você assumir a uma sexualidade que é oprimida numa sociedade como o Brasil é obviamente um ato de coragem. Quer dizer, quem se assume gay, seja um gay homem, seja uma mulher lésbica, seja transexual ou travesti, qualquer que seja, são pessoas obviamente corajosas, porque estão assumindo uma sexualidade que elas sabem que são rejeitadas, quer dizer que eles são covardes, que teriam medo, e isso é característico desse grupo. É um equívoco lógico absurdo. E para completar o rol da imbecilidade, grosseria e tosquice total, ainda minimiza uma atitude de racionalidade, ou seja, ser inteligente, se proteger e querer proteger os outros, ter compaixão, é um ato de covardia, é isso que ele queria dizer, e desnecessário. Quer dizer, ele consegue, em assim, poucas palavras, né, e atitudes na intimidade dele com visitantes, com pessoas que estão indo ao Palácio do Planalto, mostrar o pior lado de sua personalidade. E é uma coisa curiosa porque, assim como nós já sabíamos muito disso do Bolsonaro, mas essa intimidade mostra a fraude que ele é. Não é? Porque ele, quando ele vai a público, mais recentemente, ele faz de conta que está se irritando, faz de conta que tem que se proteger, não é? Ele estava com a máscara, mesmo quando ele tirou, que foi uma atitude irresponsável, ele deu uma certa distância, mas a gente sabe agora, por causa desses relatos trazidos pela Mônica Bergamo, que ele fazia questão de ir, apertar a mão, chegar perto, ficar sem máscara, do lado da pessoa, não respeitar distanciamento social, não respeitar as normas. E ele desrespeitou isso várias vezes nas manifestações que ele ajudou a organizar, todas as vezes que ele estava lá, ele indo lá e tossindo na frente das pessoas. Algo que chocou até a Janaína Pascoal. Até a Janaína Pascoal ficou chocada com isso. Tudo que eu tenho a dizer é que dar os parabéns pela Mônica Bergamo por ter coletado essas informações. É uma repórter que eu respeito e não tenho muitas dúvidas de que são verídicas. Ela não iria se arriscar o nome dela e tudo que ela fez em publicar algo que ela não tivesse boas fontes. Então, eu tendo a confiar no relato dela, na reportagem dela. E dizer para vocês que, se por um lado não surpreende, por um outro mostra uma enorme estupidez, porque dizer isso no meio de uma pandemia, no meio de pessoas morrendo, ficando doentes, indo para UTI, ele conseguiu angariar o ódio e fúria de muitas dessas pessoas. Não é apenas que essas pessoas não vão votar nele.
Quando elas souberem que ele disse isso, elas vão ficar furiosas, com raiva. Com muita raiva. E é interessante que a gente imaginava que ele ia usar a coisa da doença para angariar a simpatia. Pois bem, com essa fala agora, qualquer simpatia que por compaixão humana alguém quisesse dar, que não seria uma pessoa como eu, porque eu abomino Bolsonaro, mas poderiam ser outras pessoas, não é, que poderiam ter aquela coisa assim cultural, não é, de querer bom desejo e tal. E eu não desejo mal a ele, mas também não vou desejar o bem, entendeu? Não vou ficar desejando nada em relação a Bolsonaro. O que Bolsonaro mostra pra gente e que boa parte da sua família mostra é muito do que de pior existe na humanidade. E é isso aí que a gente vê diariamente quando a gente olha para as falas e para as declarações dele. E a reportagem da Mônica Bergamo apenas reforçou muito daquilo que a gente já sabia, mas agora sabe em maiores detalhes, de níveis maiores de irresponsabilidade e desconsideração com a vida dos outros. Só um recado, a minha live com Jana Viscardi foi remarcada para quarta-feira que vem, mas está tudo certo, nós vamos fazer, vai ser uma live que eu acredito que vai ser muito boa, então aguardem. E eu estou aí nos contatos para buscar outros nomes bem interessantes para lives, e posso também fazer lives respondendo suas questões. Se vocês quiserem que eu faça lives respondendo suas questões, deixem essa informação nos comentários, que aí eu vou ver se até o final de semana eu faço uma live para dialogar com vocês. Tá certo? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe vire apoiador ou membro do canal. Tchau, tchau, gente.